Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida em mais um vídeo aqui desse canal, mais um estudo bíblico. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho que eu ouvi, por isso eu resolvi gravar esse vídeo, de uma irmã falando o seguinte. Eu ia até pegar o vídeo para colocar aqui, né, na forma pequenininha como às vezes eu coloco, mas eu acabei perdendo, porque estava nos status de um amigo, acabei perdendo e acabei nem pedindo. Mas enfim, o testemunho já dizia o seguinte, como você já ouviu muitas vezes, dizia o seguinte, que foi uma irmã que perdeu uma filha com 16 anos. E essa irmã, ela veio da prostituição, ela era uma mulher de programa. E ela teve um encontro com o Senhor e realmente mudou de vida, passou a se dedicar ao Senhor. E quando ela perde essa filha de 16 anos, ela disse que o inimigo falou para ela: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você vai voltar para mim, você vai voltar a fazer a minha vontade, porque o Deus que tu serve não guardou a tua filha. E ela falando isso, chorando, claro, né? Tinha acabado de perder uma filha, testemunhando, falando sobre isso, um momento muito triste na vida de qualquer mãe, perder uma filha, aquilo que a gente tem de mais precioso nessa vida, que são os nossos filhos. E isso me chamou muito a atenção e me fez refletir da seguinte forma. Quando a gente vê um pouco da história de Jó, a gente vê que no início, Jó está muito forte com Deus, né? A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem reto aos olhos do Senhor. E a gente vê, irmãos, que o inimigo fala para Deus, né? Faz aquele, entre aspas, aquele desafio também, com tudo isso, abençoando a vida dele. E Deus, né, permite com que o inimigo toque em tudo que Jó tinha. E você conhece muito bem a história de Jó. E você vê que no início realmente Jó estava muito forte. Você vê que logo no capítulo 2 ali, a mulher fala para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, como falas uma louca, assim falas tu. Jó ali, irmãos, oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos. Jó realmente era um homem íntegro. Deus dá o testemunho da vida de Jó. Deus fala bem dele, um homem exemplar e um homem que estava forte naquele momento. Mas quando chega no capítulo de número 3, você já vê que Jó já não está tão forte como ele estava. Tanto é que no capítulo 3, ele amaldiçoa o nascimento dele. Jó amaldiçoa seu próprio nascimento. Capítulo de número 3. E a luta vai passando, e os seus 3 amigos da onça, sempre ali falando: Jó, tem certeza que tu não está em pecado? Tem certeza? Porque isso não é normal, Jó. E até então, irmãos, a gente conhecia o seguinte: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, o que a gente ensina para os nossos filhos? Olha, seja um bom filho para papai do céu te abençoar, para que você tenha coisas boas na sua vida. Se você for um bom filho, papai vai trazer um presentinho para você. Mas se você for um filho rebelde, papai não vai trazer presentinho para você, ainda vai te deixar de castigo. E se você for assim também com Deus, você vai ter coisas boas. Irmãos, quando chega no livro de Jó, nossa cabeça dá uma reviravolta. Porque, olha, se Jó era íntegro, reto, se desviava do mal, por que esse mal sobreveio sobre a vida dele? Não era para Deus falar assim: não, ele está fazendo a minha vontade. De jeito nenhum, não vai tocar nele. Toca naquele outro ali, aquele ali é pecador. Aquele outro que está ali, aquele é pecador. Aquele aí tu pode tocar. Jó está fazendo a minha vontade. A gente não entende os planos de Deus, não é? A gente não entende, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou me consagrando, se eu estou jejuando, se eu estou na direção do Senhor, bom, o que no mínimo eu quero? A proteção de Deus. Eu quero que Ele guarde a minha vida, eu quero que Ele guarde a minha família.
E nem sempre é assim. Por quê? Porque nós não entendemos os desígnios de Deus. Quem compreendeu a mente do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, a gente não entende. Jó também não entendia, né? Jó no capítulo 14, mais ou menos, ele já começa a perder a esperança. Capítulo 29, você vai ver que ele olha com saudosismo para um passado, como era boa a minha vida quando eu era jovem. Né? No capítulo 38, irmãos, ali você vê um questionamento forte de Jó, perdão, de Deus. Porque Jó ele passa quase que o livro todo questionando a Deus. Quase que o livro todo ele fala, perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. E quando chega no capítulo 38, é a vez de Deus perguntar para ele: ô Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei o limite do mar? Onde é que tu estava quando eu fiz os céus e a terra, as estrelas, o sol? Onde é que tu estava quando eu fiz tudo isso? E Deus começa a fazer série de perguntas para Jó. Uma série de perguntas. É como se Deus falasse assim: Jó, eu permiti que você me questionasse. Eu permiti. Agora é a minha vez de te questionar. E Jó começa a ser interrogado, começa a perguntar. O capítulo 38, você lê, é Deus fazendo as perguntas para ele. E agora a gente lê no texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que é esse texto aqui. Quero ler com os irmãos o capítulo de número 42, versículo 1 em diante, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Tem até um louvor que fala isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó achava que conhecia Deus. E você? Você conhece Deus? Você acha que conhece Deus? Tem certeza que você conhece Deus? Irmãos, quantas pessoas não já se enganaram achando que conhecia o Senhor? E eu não estou aqui afirmando, dizendo que você não conhece Deus. Essa resposta quem tem que dar é você mesmo. Porque eu já passei por um momento na minha vida assim. Eu já passei um momento muito, muito triste, muito ruim, uma pior fase da minha vida, em que eu lembro que uma vez eu fui para uma vigília e a igreja que eu congregava era exatamente do lado da minha casa. Então dava para ouvir o culto todo, dava para ouvir tudo. Quando eu começava a orar, eu já conseguia ouvir lá do meu quarto. E começou a vigília meia-noite e eu fraco na minha casa. Eu já tinha 10 anos de caminhada, mais ou menos naquela época. E eu falei com Deus, falei: Senhor, eu não sou nada. Eu achava que eu conhecia o Senhor. Achava que eu era crente. Achava que eu tinha intimidade com o Senhor. Mas essa luta, eu não tenho força para ir te adorar. Eu não tenho força para ir na vigília. Achava que conhecia Deus. Quando veio aquela luta, começou uma série de questionamentos. Por quê que eu estou passando por isso? Por que eu sou dizimista fiel? Eu sou ofertante, eu estou indo no culto sempre, eu estou fazendo a tua vontade. A gente sempre coloca como se fosse um currículo para Deus. Ó, Senhor, meu currículo está aqui, ó. Sou dizimista, ofertante, professor da escola bíblica dominical, sou servo de Deus. Quase um currículo para Deus, né? Por quê? Ó, meu currículo está aqui. Por que eu estou passando por isso? A gente acha que conhece a Deus e nem sempre a gente conhece o Senhor. Só naquele momento de dor, naquele momento mesmo da prova. Irmãos, e quando Deus faz isso conosco, quando Ele nos coloca no deserto, é para que a gente venha subir de nível, para que a gente saia do leitinho materno, daquela comidinha ali do mingauzinho. Ele quer que a gente coma comidas mais consistentes, o mocotó, a feijoada, comidas mais fortes, que você não dá para um bebezinho. Bebezinho você dá o leitinho, né? O apóstolo Paulo falou isso. Quando eu era menino, falava como menino, agora eu sou homem. Tem gente que está agindo como menino, anos e anos, na presença do Senhor e ainda é imaturo. Irmãos, eu não sei, como eu já disse, eu não posso afirmar para você se você conhece a Deus ou não, mas pode ter certeza, irmão,
Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, não questione a Deus. Ore, busque ao Senhor, porque com certeza lá na frente você vai entender. Você pode não entender hoje, mas lá na frente você vai entender. Quantas meninas, irmãos, às vezes dá um fora no rapaz e o rapaz fica muito triste, até que um dia, depois de muitos anos, ele tem um casamento abençoado e ele passa por muitas meninas e ele fala assim, graças a Deus que essa menina me deu não, porque hoje eu tenho um casamento abençoado, hoje eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, e graças a Deus que eu não estou com essa menina aí. Às vezes a menina dá pá virada, às vezes a menina, né, caminhou outros caminhos tortuosos, e você fala, graças a Deus que ela me deu um fora, graças a Deus que aquele namoro acabou. No início, lá atrás, eu não entendia. Hoje eu entendo e agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar abençoado. O trabalho é a mesma coisa. Às vezes você é demitido, você acha que Deus não está cuidando da tua vida. Você tem sido tão fiel a Deus e olha a recompensa, demissão. Às vezes Deus quer te colocar em outro lugar melhor. E quando eu falo melhor, não quer dizer que você vai ganhar mais, não. Às vezes você pode até estar ganhando menos do que esse. E não veja isso, irmãos, como uma punição de Deus. Não veja isso como se fosse regredindo, não. Às vezes você pode até estar ganhando um pouco menos, mas você tem mais paz. Você é mais querido no seu trabalho. Você é mais valorizado no outro trabalho. E a gente não entende os desígnios e as vontades do Senhor. Irmãos, jamais questione o Senhor. Adore. Adore. Mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Não tem um louvor que fala sobre isso? Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?